E na aula de hoje, né, a gente vai fazer uma introdução sobre filtros. Uou! Caramba, rapaz! Tá, então vai ser uma aula apresentatória, digamos assim, sobre a aplicação, ou talvez a principal, na minha opinião, aplicação da resposta em frequência na teoria de circuitos, que é o estudo de filtros, tá? Existem filtros usados em linhas de distribuição para diminuir a influência das harmônicas. Existem filtros, literalmente, feitos com as trilhas, literalmente com a trilha da placa de circuito impresso. Tá? Então é uma teoria que engloba tanto os circuitos de potência, assim, altíssima potência, até circuitos em que a potência é mínima. Né? Então, na teoria de circuitos, em todo o espectro de aplicação, né, em todo o espectro de potência, eu vou ter filtros sendo aplicados para alguma coisa. Por quê? O filtro é utilizado quando eu quero manipular as componentes de frequência de um sinal. Né? Normalmente, os filtros são utilizados para atenuação, mas eu quero que vocês percam um pouquinho isso, porque alguns filtros podem ser utilizados, por que não, para amplificar certas componentes de frequência. Isso é bastante utilizado, bastante não, mas isso é utilizado em controle, né, em controle um pouquinho mais avançado, que são os controladores ressonantes, tá, que eles são criados literalmente para ter uma resposta que é forte em determinadas frequências. Então eu posso criar isso, se eu quiser. O intuito é eu manipular as componentes de frequência de um sinal, atenuando, amplificando, cortando, né? E a gente vai trazer, eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação direto, tá, dos filtros no finalzinho dessa aula, mas é importante entender quais são os tipos básicos de filtros que existem. E para facilitar o entendimento, a gente vai começar a pensar em filtros realmente como atenuadores de certas componentes de frequência. Tá? O filtro mais comum que existe são filtros. Filtros. O filtro mais comum que existe é um detalhe, antes de começar, né? Antes de começar a falar. Como é que eu desenvolvo um filtro? Tá? Eu gosto da abordagem que fala que qualquer filtro de tensão, né? Como é que é um filtro de tensão? Entra tensão e sai tensão. Tá? Eu posso imaginar ele como esse carinha aqui, ó. Eu tenho Z1 e Z2. Tá? É bem fácil de entender. Ó. Observem só. Vamos imaginar que eu tenho uma tensão VO de S e uma tensão VI de S. Um filtro de tensão implementa um ganho de tensão, uma função de transferência de ganho de tensão, que é VO de S sobre VI de S. Para esse exemplo, eu não vou precisar fazer muito esforço para mostrar para vocês que essa função de transferência desse carinha é Z1 sobre Z1 mais Z2. Todo mundo sabe isso de cor. Né? Alguém tem alguma dúvida? Que eu ouvi que alguém abriu o microfone. Bom, Tudo certo. tudo certinho, beleza pura. Então, o que acontece? Dependendo dos elementos, pode ser até uma associação, tá, pessoal? Dependendo do que eu botar em Z1 e do que eu botar em Z2, eu posso fazer uma função de transferência que tem uma característica, por exemplo, para atenuar as altas frequências. Eu posso fazer uma função que tem a característica inversa, né, que atenua as baixas. Eu posso fazer filtros que atenuam ambas, altas e baixas, e deixa passar uma frequência central. E também eu posso fazer um filtro que faz o contrário, ele vai atenuar uma frequência central. Então existem 4 tipos básicos de filtros quanto à sua, não digo característica em frequência, mas quanto à sua a banda passante. Tá? Se a banda passante é baixa frequência, o filtro é passa baixa. Né? A banda são literalmente as frequências que vão
passar pelo filtro e obviamente, complementarmente as frequências que não vão passar, né? Então, o filtro passa baixa é aquele que deixa passar as baixas e corta as altas, né? Os livros botam curvas ideais. Eu não sou muito fã disso, mas é uma boa maneira de ilustrar. Se eu pensar que a frequência F ou ômega está no eixo, que nem os diagramas de Bode, no eixo das abscissas, e a magnitude, o módulo, né, o ganho desse filtro está no eixo das ordenadas, um filtro passa baixa ideal tem essa característica. Deixa passar as baixas e corta as altas. Essa frequência é conhecida como frequência de corte do filtro passa baixa. Um detalhe, hein? Isso aqui não está na escala logarítmica. Nesses desenhos, isso até eu levei um tempo para perceber, né? Que as bibliografias, quando vão abordar filtros, muitas vezes não usam diagramas de Bode, usam um gráfico que não é um gráfico na escala logarítmica no eixo das frequências, né? Se eu fizer na escala logarítmica, esse carinha vai ficar uma reta que cai aqui, mas enfim. Mas de qualquer maneira, isso aqui não existe, esse tipo de filtro aqui não existe, tá, pessoal? Né? Na real, eu vou conseguir fazer filtros que se aproximam dessa característica, mas eu vou ter uma transição das frequências que ele passa para as frequências que ele corta. Então aqui eu tenho ganho unitário, ou 0 dB, e aqui eu tenho ganho zero, ou infinitos dB negativo. Tá? Por isso que eu não gosto, a gente vem falando sobre diagramas de Bode, e depois ele vem e traz esse gráfico que é literalmente um gráfico linear, né? Mas enfim, é bom para entender. O filtro passa alta, ele tem essa característica aqui, né? Ele tem ganho idealmente unitário nas frequências altas, existe uma faixa, uma frequência em que eu tenho uma mudança no comportamento, e nas baixas ele zera o ganho. De novo, essa transição não é instantânea, ela não tem um salto, né? Um detalhe importante, dependendo da complexidade do filtro, eu posso fazer essa curva mais juntinha da curva ideal ou menos juntinha. Tá? Isso normalmente vai me dar a ordem do filtro. Quanto maior a ordem do filtro, né, mais rápida é essa banda de transição, em que acontece a transição das frequências que ele passa para as frequências que ele corta. Tá? Então isso aqui é um passa baixa, isso aqui é um passa alta. Existe, por óbvio, o passa-banda, que eu gosto de chamar, e o passa-banda é um pouco diferente. Né? Eu vou trabalhar com frequências de canto, a gente gosta de dizer. Né? Então eu vou chamar isso aqui de ômega 1 ou F1 e isso aqui de ômega 2 ou F2. E existe uma frequência conhecida como frequência central, chamada W0, ômega 0, que os professores não me ouçam falar W, né? Ômega 0, tá? Ou F0, porque existe uma faixa, uma frequência central, né? Conhecido como frequência central, tá, pessoal? Mas um detalhe, né? Na escala linear não é bem no centro. Na escala logarítmica essa frequência vai ficar bem no centro. Tá? Mas enfim. Então essa frequência de centro que me diz qual que é a frequência que eu estou permitindo que as frequências passem. E é óbvio que eu vou ter uma certa banda, uma largura de banda, né, que vai me dizer se o filtro é menos ou mais seletivo. Tá? Então aqui é um passa-banda, né, ou passa-faixa também. E por óbvio, de novo, existe o filtro rejeita, né, faixa ou rejeita banda. Tá? A ideia básica é igual ali ao passa-banda, a única diferença é que ele tem a resposta inversa. Né? Existe uma frequência central e existe uma largura de banda em que os filtros rejeitam as frequências. Eu vou cortar as frequências. É muito utilizado, mas isso aqui é bastante utilizado em áudio. Tá?
O filtro NOT, por exemplo, é um exemplo. O filtro NOT, né, é esse tipo de filtro. Ele vai rejeitar uma certa frequência. E se vocês forem usar qualquer software, talvez alguns aí já tenham usado um software de edição de áudio, né, o filtro NOT, tu tem que dizer qual que é a frequência, que é a frequência de centro, e tu tem que colocar um fator que é conhecido como fator de qualidade. O fator de qualidade do filtro é inversamente proporcional à largura da banda. Então, o filtro com alto fator de qualidade implementa um filtro cuja banda é bem estreita, ou seja, ele é um filtro muito seletivo, tá? Mas enfim, tem toda uma teoria, né, sobre filtros que a gente não vai conseguir abordar com tranquilidade na nossa disciplina, infelizmente. Eu tenho uma aula para falar sobre filtros, o que é uma coisa absurda, mas no cronograma é isso que a gente consegue fazer. Então eu quero que vocês tenham uma ideia razoável sobre os tipos de resposta em frequência, quanto à rejeição, né, ou a passagem de frequência dele, uma ideia de como eu faço um filtro básico passivo, e essa ideia aqui é a mais simples de entender. Tá? Um filtro passivo é feito de tensão, por exemplo, por um simples divisor de tensão. Todos os filtros básicos, passivos, têm essa configuração, os filtros de tensão. Todos. Tá? Já mostro para vocês depois. Os básicos, né? E era isso. Eu quero que vocês entendam, né, o que significa e tenham noções básicas de projeto. E a gente vai ter isso já na aula de hoje, eu prometo. O que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. Se eu tenho essa estrutura, e eu vou começar com o filtro mais simples que eu posso imaginar, né? Um filtro mais básico que eu possa projetar, que é um filtro passa-baixa, de primeira ordem, né? Só para vocês entenderem como eu consigo fazer isso, ou até um passa-alta, se vocês quiserem, diferente. O que acontece? Eu posso pegar e posso dizer que o Z1 vai ser um indutor e o Z2 vai ser um resistor. Eu acho que até já fiz esse sistema aqui com vocês. Mas só para vocês verem como que isso acontece. Ó. Então eu tenho um indutor aqui e tenho um resistor. R, e o indutor aqui vai ser J ômega L ou SL, né? E aqui eu tenho a tensão de entrada. O que acontece com esse carinha? Se eu fizer a função de transferência, que já está aqui feita, eu tenho R, que é o Z1, dividido por R mais J ômega L. Tá? Isso aí. Ó. O que acontece agora, ó, pessoal? Eu posso escrever isso aqui em função de S, que é mais fácil. R sobre R mais SL. A gente já viu na resposta em frequência, né, que eu posso colocar ele na forma padrão, essa função de transferência. Eu vou chamar ela de ganho de tensão, AV de S. Dividindo por R, né, eu vou ter AV de S, que é igual a 1 sobre SL sobre R mais 1. E se eu desenho a curva de resposta em frequência, né, esse é um carinha bem simples, né? A gente já sabe, né? Não importa o valor de L e de R, mas primeiro, né, qual que é o polo? O polo desse circuito, né, desse sistema, está localizado em menos R sobre L. Né? É só o valor que zera aqui, o valor de S que zera o denominador. Tá? Então, o polo desse circuito é função da razão entre R e L. Muito interessante, vocês têm que captar isso agora. Se vocês se lembrarem do circuito RL, que vocês estudaram em análise 1, vocês vão lembrar que a constante de tempo associada a esse circuito era literalmente o inverso desse carinha aqui. Era L sobre R. E o que é a constante de tempo?
Tá? Vocês têm que lembrar que no circuito RL, a constante de tempo me diz quanto tempo o meu circuito, mais ou menos, vai demorar para responder. Né? Ah, tá, em uma constante de tempo ele vai estar em 63%. Em duas constantes de tempo ele vai estar em 80 e poucos, e assim por diante. Tá? Quanto maior a constante de tempo, mais lenta é a resposta do meu sistema. Então, o que acontece com o circuito RL? Eu vou redesenhar ele aqui, né? Quando esse carinha aqui, vamos imaginar que eu tenho um degrau de tensão. Quando eu dou esse degrau de tensão, a corrente começa zerada. Se a corrente inicial no indutor for zero. Então, a tensão aqui vai começar em zero. Né? Mas, como a tensão aqui começa em zero, essa tensão aqui vai ser máxima. Né? Vai ser, na verdade, a tensão da fonte. Então, como a tensão aqui vai ser máxima, né? A gente lembra, né, que no indutor, né, tensão é L dt, ou a corrente é a integral da tensão. Então, a corrente vai começar a crescer aqui. Tá? E se a corrente começa a crescer, a tensão automaticamente começa a crescer. Então, a resposta desse sistema vai ser assim. E o tempo que essa resposta leva para subir, né, basicamente, está associada à constante de tempo, que é R, que é L sobre L. L sobre R, eu falei certo, né? A constante de tempo tal do circuito, vocês têm que lembrar isso, é L sobre R. Em outras palavras, quanto maior o indutor, mais lenta vai ser a resposta do meu circuito. Quanto menor a resistência, mais lenta vai ser a resposta do circuito. Então vocês têm que entender que a constante de tempo me diz quanto tempo, né, a dinâmica desse circuito leva para acontecer. Tá? E notem o quê? Que a localização do polo é literalmente o inverso da constante de tempo do meu circuito. Tá? Fiquem com isso em mente. Ó. Então, o que acontece com esse circuitinho, ó, pessoal? Se eu for desenhar a resposta em frequência dele, é a resposta de um polo simples, porque só tem um polo aqui, né? Então, a resposta em frequência vai ser assim. Ó. Tá? A frequência, essa frequência é R sobre L. O inverso da constante de tempo. Tá? Muito importante isso, por quê? Frequências abaixo dessa frequência, elas vão ser cortadas, frequências abaixo da frequência do polo, elas vão passar. Frequências acima dessa frequência, elas vão começar a ser atenuadas. Mas eu quero aqui em circuitos que vocês entendam o porquê que isso está associado à constante de tempo do meu sistema. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Bem simples. Vamos imaginar que eu coloque uma onda quadrada aqui. Se essa onda quadrada tiver uma frequência bem baixa, uma frequência baixinha, eu vou dar tempo do meu circuito responder. Ou seja, essa tensão aqui, que tem mais ou menos esse formato, ela vai acompanhar, vai conseguir acompanhar a saída, que está em vermelho aqui, ó, vai conseguir acompanhar. Ó. Não vai ser exatamente igual. Mas se a frequência do sinal for muito menor, né, se a frequência for muito menor do que a constante de tempo, tá? Se o tempo, ou melhor até, se esse tempo aqui do sinal, o período do sinal for muito maior do que a constante de tempo, significa que o sistema responde bem fácil dentro desse período. Tá? E a onda de saída vai se aproximar da onda de entrada. Agora, no momento que a frequência da entrada aumenta, ou seja, esse período diminui, vamos colocar uma outra situação aqui embaixo. Ó. A dinâmica do circuito não mudou. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando o circuito começar a responder, a entrada já desceu, porque a frequência é grande, né? Ó, daí o circuito vai responder, só que ele vai ter uma resposta que vai fazer assim. Ó. Por quê? Porque eu não estou dando tempo para o circuito se acomodar, digamos assim.
Tá? E isso é literalmente uma proporção entre tal, que é a constante de tempo do circuito, e o período do sinal que eu estou estudando. Isso é uma abordagem no domínio do tempo. No domínio da frequência é mais fácil, na minha opinião. Tu sabe que esse circuito tem um polo em R sobre L, nessa frequência. Tá? Claramente o circuito me diz, né, essa resposta em frequência me diz que as componentes abaixo dessa frequência estão passando. Por quê? Porque a frequência, o período é muito grande aqui da onda, em relação à constante de tempo, que é o inverso aí, né? E conforme eu vou aumentando a frequência, esse circuito, a saída do circuito vai começar o quê? A ser atenuada. Né? Pode ver que eu não tenho aqui, né, uma onda quadrada, eu tenho uma coisa que vai se assemelhar, inclusive, a uma onda triangular. Se eu der um zoom aqui, eu vou perceber que essa onda, ela aparece assim, ó. Né? E aqui vem um parênteses, eu nunca entendi isso na aula de eletrônica que eu tive com o professor, que ele falava assim, se tu quer fazer um integrador, né, tu tem que operar com o teu circuito acima da frequência do polo. Por quê? Porque essa curva aqui, ela tem a característica do integrador, de fato. Né? Se eu quero, né, se eu operar com esse circuito com uma frequência abaixo, eu não vou ter a característica do integrador que eu quero. Mas isso é uma coisa... Na verdade, isso aqui eu pensei alto, né? Eu precisaria de uma aula só para explicar sobre isso. Mas um detalhe interessante, esse circuito aqui, para frequência elevada, a saída vai ser a integral da entrada. Mas isso acontece numa faixa de frequência mais para a direita aqui da raiz, do polo. O que vocês têm que entender é o seguinte, o polo delimita a frequência em que há uma mudança no comportamento. Tá? Eu tentei explicar para vocês aqui da melhor maneira possível. O que acontece na prática? Um exemplo prático, digamos assim. Vamos supor que eu tenho uma carga aqui de 100 ohms. Eu tenho uma carga de 100 ohms. Se pessoal, eu tenho um valor de L que eu posso projetar, eu posso mudar. Né? De acordo com a frequência que eu quero filtrar, eu posso projetar um valor de L para trazer esse ponto de quebra de frequência mais para a esquerda ou mais para a direita. Vamos imaginar o seguinte, eu estou implementando um circuitinho de áudio. Aqui é uma caixa de som, que seja, que é um alto-falante. Né? E eu quero que nesse alto-falante não chegue frequências acima de, sei lá, 5K, por algum motivo. Não quero. Ou melhor, eu quero que 5K já esteja atenuado. Perceberam? A carga normalmente tem valor que tu conhece. Se tu tá tocando um alto-falante de 8 ohms, a carga vai ter 8 ohms. Né? Então tu vai poder projetar o teu L para ter uma resposta em frequência cuja frequência de corte está abaixo dos 5 kHz. Compreenderam? E é óbvio que se eu usar um valor grande de L, eu vou trazer essa frequência para baixo. Se eu usar um valor elevado de L, eu vou empurrar essa frequência para... Não, ao contrário, né? Viajei total, né? Se eu usar um valor baixo de L, pequeno de L, eu vou jogar essa frequência para cima. Desculpa, pessoal. E se eu usar um valor elevado de L, eu vou trazer essa frequência para baixo. Eu acho que então, o L está atrelado então à frequência de corte do filtro? Isso, claro. A frequência de corte está atrelada tanto a L quanto a R. Mas o que acontece em casos práticos? R tu conhece, tu sabe, digamos assim. E daí tu projeta o valor do L. Ou, por exemplo, o R tu sabe.
E daí tu projeta o valor de C num filtro passa alta ou passa baixa também. Então tu pode projetar o filtro para ter uma certa característica que tu deseja, né? E normalmente é assim que se faz o projeto de filtros. Ah, eu quero filtrar 5K, bom, então tu vai usar um valor de L que o teu 5K caia aqui, ó, já atenuado, entende? Já atenuando uma certa quantidade de dB aqui. Lembre-se que essa curva está em dB, né? Uma jogada muito usada é, tu quer atenuar 5K, tu vai projetar a tua frequência de corte no mínimo uma década abaixo. Então tu vai ter que colocar essa frequência de corte, por exemplo, em 500 Hz. Outro parênteses, essa frequência de corte R sobre L está em radianos por segundo. É um erro muito comum que vocês cometem. E eu cometi também, ainda cometo às vezes eu estou distraído. Tá? R sobre L é em radianos por segundo. Essa frequência aqui está em radianos por segundo. Se tu quer a frequência em Hertz, o que tu tem que fazer? Dividir por 2π? 2π, não esqueçam disso. Tá? Se tu tem uma frequência que está em radianos e tu quer uma frequência em hertz, bom, divide por 2π e deu para bola. Tá? Não precisa decorar a fórmula. Eu não gosto de decorar a fórmula. Tu tem que decorar. Ômega igual a 2πf. Que isso acho que todo mundo sabe, né? Tá? E lembrar que todas as frequências que tu calcula aqui, ó, nas funções de transferência estão em radianos por segundo. É só fazer essa conversão. Tá? Então, eu quis só trazer como é que se faz. É óbvio que daí, no caso, existem alguns livros que trazem fórmulas, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Se tu vai fazer um filtro passa-baixa, tu tem que projetar o teu polo para a esquerda da frequência que tu quer atenuar, por óbvio, né? Se o filtro é passa-alta, não, daí, né? Se o filtro é passa-alta, tu tem que jogar o quê? Se tu quer atenuar ou tu quer deixar passar certas componentes de frequência ou tu quer que passe, por exemplo, acima de 5K, o 5K tem que cair nessa região aqui, ó. Na região plana, que é a região da banda passante do filtro. Né? Então, a única coisa que vocês têm que se preocupar é a localização dos polos e dos zeros da função de transferência do teu circuito. E daí tu não precisa estudar teoria específica de filtros, até é interessante, é importante. Mas se tu sabe bem resposta em frequência, que são os diagramas de Bode, é só aplicar para circuitos. Localizar as raízes em função de RLC, se for um circuito de terceira ordem, que é mais complexo, de segunda ordem, desculpa, né? E jogar com esses valores. Por exemplo, com esse filtro a gente já viu que se eu aumento o valor de L, né, a minha frequência cai. Então eu acabo o quê? Filtrando os componentes de frequência mais baixas. Vamos ver isso acontecendo, pessoal. Renan, só uma coisa, e tu falou no caso do alto-falante. O alto-falante, então, seria um filtro rejeita banda? Ou como é que seria outro filtro? Não, mas como assim o alto-falante seria um filtro rejeita banda? Eu não entendi. Que eu imagino que o ouvido humano ele tem uma banda de frequência que é auditível, né? Sim. Aí, então, para tu fazer o alto-falante, teria que fazer um filtro rejeita banda, e ali onde... Não, acho que não. Por exemplo, a faixa audível, né, do ser humano está entre 60 Hz, mais ou menos, 16K, né, num ouvido normal, até onde eu me lembro. Criança consegue ouvir bem, uma frequência bem mais elevada, né? Então, o que acontece? Isso é um ponto interessante, né? Dependendo da indutância e da resistência, a tua caixa de som implementa, sim, um filtro, de fato. Né? Porque a caixa de som não é só uma resistência, embora a gente diga assim, a caixa é de 8 ohms, 4 ohms, mas a caixa de som é uma bobina, né? Então tem uma componente indutiva também, né? Mas é diferente do que eu quis dizer. Aqui eu quis dizer, por exemplo, que tu vai colocar um filtro antes
do alto-falante, né? Então, exemplos. Tu tem aqui uma caixa de som, ó, e aqui está teu amplificador. Né? Tu está fazendo um crossover, que o pessoal gosta, né? Tu quer colocar um woofer aqui, que é uma caixa que responde melhor a baixa frequência, tu provavelmente vai botar aqui provavelmente não, vai botar um filtro passa baixa aqui. Tá? Por quê? Porque daí tu não deixa as componentes de alta chegar no woofer. Então tu tem um som mais grave chegando no woofer. As cornetas é o oposto, né? As cornetas, tu tem que botar aqui um filtro passa alta. Tá? Então, imaginando que essas caixas aqui sejam puramente ômicas, o que não é verdade, tá? Que fique claro. Tá? Eu vou colocar aqui um filtro passa baixa e aqui um filtro passa alta. Tá? É mais complexo do que parece. Por quê, né, pessoal? Porque eu posso colocar uma carga de pendurada aqui, né? Também. Então dá para fazer coisas um pouco mais complexas. Mas o fato é, se tu tem uma carga que aqui é resistiva, para implementar o filtro passa baixa mais simples que existe, eu vou colocar um indutor em série. Tá? E daí eu vou eliminar as altas frequências lá na caixa de som. Se eu boto aqui um capacitor, pessoal, né? Daí eu elimino quem? Eu elimino, eu falei as baixas, estou me confundindo, né? Aqui tu vai eliminar as altas frequências na caixa, né? E ali em cima tu vai eliminar as baixas frequências. É bem interessante esse capacitor em série, tá, pessoal? Ele é usado muito em eletrônica para desacoplar o circuito. Por quê? Porque o capacitor vai carregar com o valor CC aqui. E a gente estudou que o capacitor ele se comporta como o quê em alta frequência? Como um curto-circuito, né? Então ele vai deixar passar as componentes de alta frequência e bloquear as componentes de baixa. Então para fazer acoplamento de amplificador discreto é muito utilizado, porque tu polariza, né? Tu projeta o ponto quiescente, quem já fez eletrônica tá me entendendo, né? Tu projeta o ponto quiescente lá do teu amplificador para ter uma excursão legal e acopla o sinal CA por um capacitor. Por quê? Porque esse capacitor vai bloquear o sinal CA, o sinal CC, desculpa, e vai deixar o sinal CA vindo daqui chegar e excursionar no sinal CC que tu projetou o teu ponto quiescente. É bem complicado, tá? Bem complicado, tá, pessoal? Não é uma coisa tão simples, eu estou tentando explicar isso de uma maneira rápida, né? Idealmente eu precisaria falar o que é a polarização, blá blá blá, modelo CC, modelo CA, mas tudo por trás disso está um entendimento dessas coisas simples, né? De como é que funciona um filtro passa alto, como é que funciona um filtro passa baixo. Por exemplo, né? Se tu bota o capacitor aqui e um resistor aqui como carga, só para estudar, né? Fica meio fácil de entender que isso é um passa alta, né? Porque para alta frequência o capacitor curto-circuita. Daí a corrente tem livre passagem pelo capacitor. Para baixa frequência, no entanto, essa reatância capacitiva vai aumentar muito. Na prática, o que acontece? Né? O capacitor acaba se carregando com a tensão CC da fonte. Né? Então, se essa fonte aqui for um valor excursionando em cima de um valor CC, no capacitor tu vai ter o valor CC. E na carga tu vai ter só o valor CA. Né? É meio bizarro isso, mas a ideia básica é essa. Foi ou não foi? Foi sim, valeu. Não, imagina. Pessoal, obviamente que esses carinhas aqui, de primeira ordem, embora eles tenham utilidade, a grande utilidade deles é o entendimento. Né? Por exemplo, eu usualmente faria um filtro passa baixa assim, que daí implementa um filtro de segunda ordem. Esse filtro é muito comum, isso é muito comum mesmo. Um indutor e daí um capacitor em paralelo. Por quê? O indutor não deixa a corrente de alta frequência passar. E o capacitor, para a corrente de alta frequência, vai fazer com que essas componentes voltem, ao invés de irem para a carga. Por que voltem?
Porque imagina que tu é uma componente de frequência de alta frequência. Tu tá louco, né? O capacitor, ele tem baixa impedância para alta frequência. Então tu tá vindo e tu é bem louco, tu é que nem aluno, tu sempre vai ir para o caminho de menor impedância. Daí tu vai ver um caminho que tem a carga e um caminho que é um curto-circuito, tu vai ir pelo curto, tu não vai atravessar a carga, né? Então esse filtro, que é um filtro mais comum passa baixa que existe, é literalmente isso, né? Eu boto um indutor em série para dificultar a passagem da corrente, né, de alta frequência, e eu boto um capacitor em paralelo para facilitar que essa corrente de alta frequência que sobrou, digamos assim, né, vá para a carga. Se eu inverto, eu tenho um passa alta de segunda ordem. Tá? A maioria das fontezinhas, se tu pegar uma fonte linear boa, deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que eu mostrei semestre passado também, só achar essa filha da puta aqui. Cadê você? Ah, não sei se eu vou achar, só porque eu tô precisando e não vou achar. Ah, mas enfim, é muito comum em fontes eu ter esse circuito aqui, ó. E aqui está a carga que eu estou alimentando. Isso aqui é chamado de filtro Pi. Tá? Eu tenho 2 capacitores, e se vocês olharem no meio dos capacitores, eu vou ter um carinha que parece um resistor às vezes, mas ele é um indutor, na real. Tá? Esse aqui é um filtro de terceira ordem, não é nem de segunda, é melhor que esse aqui. Tá? Por quê? Porque a corrente de alta frequência vai vir para cá. A corrente de alta frequência que sobrar vai ter dificuldade, porque vai encontrar uma reatância grande no indutor. Se sobrou alguma corrente de alta frequência, ela vai vir pelo segundo capacitor. Né? Então, na verdade, eu dou 3... eu dificulto 3 vezes a passagem da corrente, usando elementos em paralelo, que daí vão ter uma reatância baixa para alta frequência, e usando elementos série, que tem uma reatância alta para alta frequência. Eu falei baixa para alta frequência? Eu estou me confundindo com alto e baixo, vou ter que cuidar isso, né? Tá? A ideia do capacitor em paralelo é muito comum nesse filtro que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Né? Eu tenho aqui o meu circuitinho, que vocês já viram a resposta dele, né? Tá aqui, ó. Aqui a tensão de entrada e a tensão de saída é essa tensão azul aqui. Isso aqui é um retificador. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá? Então eu tenho aqui, ó, um retificador de onda completa que pega o semiciclo negativo e inverte para cima, né? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um capacitor aqui em paralelo para fazer também um filtro passa baixa, tá? Mas esse filtro é um pouquinho mais chato de estudar. Por quê? Porque ele tem que ser pensado em corrente, não em tensão. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor de capacitância bem baixinho aqui, 0.001, mais um zero aí, mais um zero aí. Né? Porque o que está acontecendo? Ó? Esse filtro, que vai implementar um filtro RC, ele vai ter constante de tempo RC. Tá? Se vocês implementarem ali um filtro que entra uma fonte de corrente e sai tensão, vocês vão encontrar um polo que vai ser exatamente localizado em 1 sobre RC. Tá? Então, é o inverso do capacitor e o inverso do resistor. Tá? O que acontece com esse filtro? Né? A frequência é o oposto ali. Né? O oposto não. Se eu aumento a capacitância, eu desloco a frequência de corte para a esquerda. Né? E se eu diminuo a capacitância, eu desloco ela para a direita. Então, a frequência de corte vai ficar para mais alta frequência. Então, o que acontece? Ó? Se eu simular esse circuito aqui, o que eu estou viajando aqui? Mas eu sou muito retardado. Eu mudei o probe, né? Eu mudei o probe, então mudou o nome dele. Então, o que acontece, ó, pessoal?
esse filtro, ele é um filtro que está projetado com uma frequência errada, né? Eu até posso calcular a frequência em ômega 1 sobre 100 e o meu capacitor, eu coloquei aqui esse valor meio pequeno demais. Né? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui. Ali, ó. Tá? Então, esse filtro está com a frequência localizada em 10 quiloradianos por segundo. Que se eu dividir por 2π, eu vou ter em Hz, né? Então, ele está com a frequência projetada lá para 1K5. Tá? Se eu reduzir, se eu aumentar o capacitor 10 vezes, essa frequência cai para 150. E daí a gente vai começar a ver uma certa modificação na tensão de saída. Por quê? A gente viu que a primeira componente da tensão de saída é 120, a segunda está em 240, e assim por diante, porque é múltiplo de uma fundamental, né? Conteúdo de sinais. Então, olhem como eu começo a distorcer, tá vendo? Né? Por que isso? Porque eu estou atenuando as componentes de alta frequência. Se eu for ver a FFT desse sinal, deixa eu janelar bem para não dar problema na FFT, agora sim. Se eu for ver a FFT, ó, eu tenho uma componente aqui, tá ruim porque eu não janelei exatamente, tá? Então, isso aqui é um erro de cálculo. Eu tenho uma componente em 120, tem uma componente bem alta aqui em 240, mas se vocês forem ver, as componentes que existiam antes, elas estão bastante atenuadas, ó. Tá? Por quê? Porque eu já comecei a atenuar essas componentes. Se eu aumento mais uma vez o capacitor, deslocando para uma frequência mais baixa, né, até vamos calcular qual é a frequência de corte. A frequência de corte vai ser em radianos 100 vezes esse valor de capacitor, 1 sobre isso, né? Porque é 1 sobre RC, eu não deduzi isso agora, mas nas outras aulas eu deduzo, não se preocupa. Está em 100 radianos, tá? Isso em Hertz, 2 vezes π, está localizado em 15 Hz, tá? Então eu já começo a posicionar a minha frequência de corte bem abaixo da frequência da fundamental da onda que eu estou filtrando. Tá? Então vocês vão ver na próxima simulação que a frequência da fundamental já vai estar bastante atenuada, quer ver? Então aqui está a onda, ó. Peraí que eu não janelei bem aqui, senão vai dar problema na FFT. Acho que agora deu certo. Então percebam que ainda há uma componente de frequência, mas a componente maior aqui é a componente CC, de fato, olha só. Eu tenho uma componente CC elevada, eu tenho uma primeira harmônica bem mais baixa do que eu tinha, perceberam? Bem mais baixa do que eu tinha, porque eu estou atenuando essas componentes de frequência e deixando passar essa componente CC aqui. Ó. Tá? Então, conforme eu vou mudando o capacitor, na real eu estou mudando a localização do polo desse filtro e com isso eu estou atenuando mais frequências. Tá? Ó. Isso aqui está praticamente uma onda CC, perceberam? Se eu for ver e fizer análise espectral aqui, só deixa eu conferir, não está bem legal ainda. Não está bem legal. Não está muito bem, mas vamos fazer igual. Olhem só como tudo está em CC e mal e mal eu tenho algumas componentes. Por quê? Porque elas foram eliminadas na saída. Tá? O que se faz muito para estudar essas características de filtro é usar fontes, né? Não um caso prático. Né? Usar uma fonte quadrada, por exemplo. Né? Daí fica bem mais fácil de fazer essa análise. Eu quis trazer um caso mais que acontece cotidianamente, né? Então eu tenho uma frequência aqui de 100 Hz numa carga resistiva, ó. Tá aqui, uma onda quadrada. Tá?
Se eu coloco aqui, ó, um capacitor em série, né, capacitância aqui 0,1. O que vai começar a acontecer? Ó, já começou a acontecer. Ó. Tá vendo que essa tensão aqui começou a ficar negativa? Ó. Por quê? Porque eu estou deixando passar as altas. O que acontece? Se eu aumento ou diminuo esse capacitor de novo, eu estou trazendo a frequência mais para baixo ou mais para cima. Tá? Como é 1 sobre RC, né, eu vou aumentar o capacitor para diminuir essa frequência. Então, se eu aumento o capacitor, eu vou diminuir o capacitor para diminuir a frequência. Eu diminuo o capacitor para aumentar a frequência. Jesus amado. Tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Tá? Tá? Se eu vou continuar diminuindo essa capacitância, ó, né? Tá vendo como a componente CC agora ela está sendo eliminada? Ao contrário do que acontecia antes. Antes eu eliminava as altas frequências, agora eu estou eliminando as baixas. Ó. Tá vendo? Se eu olhar a FFT desse carinha, eu vou ver que eu não tenho a componente CC. Ó. A componente CC está sendo filtrada e eu estou deixando passar as componentes CAs. CA. Né? Então é o oposto do que eu tinha. Se eu botar aqui o indutor, esse exemplo eu estou esquecendo. Né? Se eu botar um indutor aqui, eu vou ter a característica oposta. Ó. Eu deixo passar a onda CC e filtro a CA. Se eu olhar a FFT, eu tenho um espectro invertido aqui. Eu tenho uma alta concentração nas baixas e quase não tenho alta frequência. Tá? No circuito de antes deu problema porque o circuito tem diodo, né, pessoal? Não é um circuito linear, então eu precisaria colocar, fazer uma compensação para funcionar direito. Tá? Essa é a real. Mas bem fácil dá para entender esse comportamento dos filtros. Né? É óbvio que eu posso fazer um filtro ainda mais, que filtra melhor, digamos assim, mais rapidamente, colocando um capacitor aqui. Ó. Vamos colocar aqui 10 micro. Tá? Daí eu começo, percebam como eu estou começando a atenuar os cantos, né? Óbvio que se eu aumento daí essa capacitância, eu vou filtrar um pouco melhor. Mas daí eu aumento a complexidade, ó. Tá vendo como eu aumento a complexidade da resposta? Mas perceberam como eu filtrei ainda mais, ó. Né? A onda ficou com menos componentes de alta frequência, eu arredondei as pontas, inclusive, ó, digamos assim, dela, né? Porque as componentes de alta que passavam pelo indutor, agora encontram um caminho pelo capacitor e não vão para a carga. Tá? Então esse é um filtro bem comum mesmo. Que é um filtro L, que eles chamam. Eu boto um indutor e em paralelo um capacitor. Se eu inverto, eu vou ter um filtro passa alta. Vou fazer aqui só para... Eu esqueci de falar sobre o filtro passa banda, né? Quase terminando aí, pessoal. Quase terminando. Eu vou fazer uma coisa atroz aqui, vocês não vão fazer ideia. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Olha só. Mas eu tenho aqui, ó. Se eu olhar, eu vou ter uma resposta. Deixa eu ver. Não, melhor aqui. Não, ainda não. Agora foi. Então eu só tenho alta frequência aqui. Ó. Se eu boto junto, o que eu acho mais legal, esqueci de fazer até. Ó. Esqueci de fazer isso. Ó. Se eu boto junto a tensão da fonte, né, e vou botar ela aqui para vocês verem junto. Tá? E vou janelar elas aqui bem certinho. Ainda não. Pera aí, tá quase. Não foi ainda bem.
Não foi. Isso é uma dificuldade do software, tá, pessoal? Tem que janelar bem certinho no período, senão ele calcula errado a FFT. Olhem aqui, ó. Tá? Percebam que na carga, na tensão da fonte, desculpa, eu tenho uma componente CC e tenho todas as componentes CA aqui, ó. E na carga eu só não tenho a componente CC, tá vendo? Todas as outras componentes estão passando. Então, espero que vocês tenham aí pegado a base aí dos filtros. Tá? Eu vou postar mais aulas sobre isso, por óbvio, tá, pessoal? Eu sei que ficou meio corrido, né? Tive uns problemas com o software, tive que instalar um software, inclusive, né? Mas daí eu vou complementar, inclusive, com o osciloscópio, mostrando uma coisa funcional. De fato, um filtro na prática. E eu acho que daí nas aulas eu mostro o filtro passa-banda, não tenho certeza. Se bem qualquer coisa na próxima aula eu mostro. Fechou? Feito, Sir. Feito. Desculpa aí os percalços na simulação. Não, de boa.